O Antigo Testamento começa em Gênesis, é onde a gente encontra a história da criação e também do pecado de Adão. Lá também a gente conhece um tal de Éber, que é daí que surge o nome dos hebreus, além da Torre de Babel, que terminou com um monte de gente sem se entender. Noé também está lá, e a arca que ele fez. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e esse tal de Sem deu origem ao nome dos semitas. Em Gênesis, a gente conhece os patriarcas, começando por Abrão, que era casado com Sarai, que viraram Abraão e Sara, sem o i. Eles tiveram um filho, o Isaque, que se apaixonou por Rebeca e por sua vez tiveram um filho, o Jacó. Jacó arrumou encrenca com todo mundo, inclusive seu irmão, Esaú, e meteu o pé para casa do seu tio Labão. Jacó se casou com Lia, mas ele amava mesmo era Raquel, e conseguiu casar com ela também. Naquela época podia, hoje não pode não. E tiveram 12 filhos. Mas Jacó ainda era meio fanfarrão e saiu na mão até com Deus. Depois de uma noite inteira de pancadaria, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel, 12 filhos, 12 tribos de Israel. Entendeu? Um dos filhos de Israel era José, meio mimado. Os irmãos dele ficaram com inveja e mandaram ele, meio que contra a vontade, lá para o Egito. Só que José se deu bem por lá e, no fim das contas, ajudou a família toda a não morrer de fome. E eles ficaram por lá mesmo e cresceram bastante. Até que isso irritou o chefão lá do Egito e ele mandou escravizar geral e ficou tão brabo que até mandou matar os filhos com menos de 2 anos dos hebreus. Mas um deles se safou, um tal de Moisés. Ele, sabendo que era hebreu, matou um egípcio encrenqueiro e se mandou para o deserto. No deserto, Deus falou com ele no meio de uma moita que pegava fogo e mandou ele voltar para o Egito. Lá, ele mostrou quem é que manda. 12 pragas depois, o povo hebreu saiu marchando. Mas o povo só resmungava e ficou todo pelo deserto, inclusive Moisés, porque bateu em uma pedra, em vez de conversar com ela. Enfim, era isso que Deus tinha mandado. Uma nova geração foi formada e um tal de Josué foi levantado. Esse cara era brabo e liderou o povo para conquistar a terra. Com a terra conquistada, quem organizava as coisas por lá eram os juízes. Os mais famosos eram Gideão e o fortão do Sansão, que também era cabeludo. Samuel foi o último a segurar o apito. Mas o povo não estava muito atento e pediu para ser igual aos outros. Queremos um rei, gritaram eles. Samuel ficou meio triste, mas Deus falou para deixar quieto. Manda eles escolherem, agora é a vez deles. Eles escolheram Saul, que fez um monte de besteira. Até que Deus falou, chega disso, agora é minha vez. Escolho Davi e demito o Saul. Davi foi valente, muito talentoso, escreveu um monte de músicas. Teve uns filhos, mas o melhor foi Salomão. Salomão foi escolhido e herdou o trono. Salomão começou bem, fez uma casa muito grande para Deus, mas se encantou com as vizinhas e pegou todas que pôde. Acabou mal, desviando o povo todo, e o tal do Jeroboão brigou com ele e sumiu lá para o Egito. Seu filho Roboão assumiu aquele trono. Jeroboão voltou para saber das novidades e não gostou nada do que ouviu. Brigaram de vez e o reino se dividiu. 10 tribos para cá, 2 para lá. Reino do Norte ficou Israel, com capital em Samaria. Reino do Sul ficou Judá, com capital em Jerusalém. Rei vai, rei vem. Rei bom, rei ruim, rei muito ruim. E o povo ia atrás dessas mudanças. Até que Deus mandou eles resolverem se iam levar Deus a sério ou ficar na brincadeira. Os profetas se levantaram e mandaram um recado. Eles não deram muita trela, mas o papo foi bem sério. Ou vocês se acertam, ou vão tomar aquilo que dei para vocês. Ou melhor, vão tomar até vocês. O povo lá do norte não deu muita ideia. O do sul entrou na onda. Uns caras lá da Síria vieram morar em Samaria, lá de Israel, e misturaram a galera toda. Um povo lá do longe veio e levou embora o povo do sul, de Jerusalém para a Babilônia, sem escala nenhuma, e ainda destruíram a cidade toda, inclusive a casa grande para Deus que Salomão tinha feito. Daniel, bem estudioso, um cara meio nerd, entendeu que aquilo não era para sempre. Outros profetas chegaram e avisaram o povo: "Oh, Deus não está surdo, podem falar com ele." E o povo viu a besteira que tinha feito e a Deus voltou a chamar. Com o coração bem arrependido, gritaram para Deus: "Vem nos resgatar." Deus, bem atento ao coração contrito do povo, deu atenção e resolveu intervir e resolver a situação. Neemias voltou para consertar o que estava quebrado. Esdras resgatou a história perdida. E assim o povo pôde voltar e reconstruir a história toda. Assim termina o Antigo Testamento, sempre apontando para o Messias e mostrando que Deus não se esquece do seu povo.